tem, vai aparecer aí na tela também. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Essa palavra que o apóstolo Paulo deu para o seu discípulo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um pregador. Eu tomo a liberdade de, no lugar de evangelista, colocar o trabalho de um pregador, de um pastor. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Até aqui. Senhor Jesus, em teu nome, Pai. Ó Deus, a tua palavra é maravilhosa e ela nos sustenta, ela nos edifica, ela nos fortalece, Senhor. Então, nesse momento de comunhão, nesse dia de alegria, nesse dia de gratidão a Ti, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para Te dar graças, ó Pai. Mas estamos aqui também, Senhor, para ouvir de Ti. Fala aos nossos corações, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E realmente, num começo de ministério, você recebeu uma palavra dessa, né, de instrução, para você seguir, e você lembrar, você no caminho da tua jornada, você parar, você lembrar, você meditar nisso. Deve ter sido tremendo para Timóteo. Mas por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi esse texto por quê? Porque eu estou casada, como eu falei, há 40 anos com o Aloísio. E eu também não posso deixar de testificar que ele vive essa palavra. Amém? É tão interessante quando muitas vezes nós, pastoras, conselheiras, não só pastoras, mas também as conselheiras que não são pastoras. A Bíblia diz que as mulheres idosas devem ser conselheiras, né? E todo cristão, todo mundo deve ser conselheiro. Ele até me tira aqui do céu, perdi até o foco. Vovó tem que falar, tá bom? Mas... vai lá no vovô, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas, às vezes a gente escuta algumas mulheres mais novas, até algumas mais velhas, que vêm falar conosco mal dos seus maridos. Não é verdade? Vocês já ouviram isso? Mas elas não compreendem que elas são a pessoa mais íntima do marido. É a pessoa com quem ele se despe, gente, se despe totalmente com ela, não é só fisicamente. Ali ele pode mostrar totalmente as suas emoções, o seu caráter, o seu ser. Então, tem mulheres que descobrem os seus maridos, as vergonhas, né? E muitas vezes algumas mulheres não gostam nem de se aconselhar comigo, porque eu corto logo, eu não deixo. Eu digo, não vou deixar você falar mal do seu marido. Porque você
É a pessoa que Deus botou do lado dele, porque você é a pessoa que vai ajudá-lo a chegar lá. Então, meu marido é humano? É. Ele é humano, sim, ele é carnal, ele é de carne e osso. Mas ele é um homem de Deus, que eu sigo aprendendo cada dia. Ele tem defeitos, a gente briga. E quando nós éramos jovens, como brigava? Até pelo botão do elevador, ele queria ser cavalheiro, e eu apertava, e ele reclamava, eu que tenho que apertar o botão. Né? Hoje em dia já não tem problema, né? Mas naquela época tinha. Mas ele ainda continua me surpreendendo com as reações dele, porque muitas vezes eu já, né, dizem que as mulheres são mais assim, perspicazes, eu não sei, elas percebem coisas. E às vezes eu espero dele uma reação, e ele vem com o amor de Deus, não tem jeito, entende? Ele diz assim, não. Aí ele me surpreende. É tremendo isso. Amém? Vamos checar aqui rapidamente. Você que acompanhou pessoas aqui há 40, tem amigo até de infância aqui, gente. O Henrique foi amigo de infância do Aloysio, né, Henrique? Faz assim, ó. Prega a palavra. Ele prega a palavra? Prega. Insta, quer seja oportuno, quer não. Bom, ele é mais comedido, mas ele aproveita, ele prega mesmo sem dizer a palavra, porque tem gente que usa a palavra como pretexto, e ele vai pregando, até com cultura, né? É interessante, ele vai conversando e vai pregando. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ele traz a sã doutrina para a gente aprender. Quem quer aprender, aprende. Quem quer continuar no erro, fica no erro. Né? E ele fala desse tempo que a gente está vivendo. Um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres, segundo suas próprias cobiças. É isso que a gente está vendo, mas a gente não desiste. E é isso que nós estamos fazendo, o pastor Aloysio está fazendo, ele continua pregando a sã doutrina. Ele é fiel aos amigos, ele é fiel à visão de Deus, ele é fiel ao chamado dessa igreja. Eu ouvi recusar, em vários momentos da nossa vida, propostas de ir morar na América, com green card para a família, até os estudos, até a faculdade para os 4 filhos, quando eles eram crianças. Teve proposta de uma igreja na Barra, com apartamento, com carro para a família. E ele disse, não, Deus não me chamou para isso. E outras propostas. Por quê? Porque nós temos que atender o chamado do Senhor. Ele nos chamou, ele levantou a IEPC com a visão de unidade, com a visão de abençoar a igreja de Cristo. E eu fui levando, né, esses 40 anos e fui aprendendo. Quando ele chegou lá de Boston, que ele disse, deram o visto para ele religioso, ele tinha toda a possibilidade de ficar lá. E ele disse, eu não aceitei, eu fiquei olhando para a cara dele, assim, mas eu não briguei, não, mas eu fiquei assim, será que não era para a gente ir? E nessa igreja, e as outras propostas todas, e a gente, nessa época, a gente morava num quarto-sala atrás da igreja. Então, passamos por muitas privações, mas era ele desse jeito aqui, gente. Parecia que não estava passando por nada, porque era Deus quem estava cuidando. Criamos nossos 4 filhos, Deus não deixou faltar nada. Amém? Mas foi pela fidelidade. Eu sei que eu fui fiel também, mas eu fui assim
como é que a gente... Fui na aba. Fui na aba. Eu fui aprendendo com ele na aba dele. Glória a Deus. Porque eu vim de uma família que não era cristã. Então, eu não conhecia a palavra. A palavra, ela nos forja, ela nos ensina, né? E ele tem a palavra, assim, nos poros. Glória a Deus por isso, né? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, que diz aqui, mas de um pastor, de um pregador, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? E ele diz, né, o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E assim o Aloysio tem feito, ele tem combatido o bom combate, tem guardado a sua carreira, tem guardado a sua fé. É isso que eu tenho aprendido com ele. Então, por isso que eu quis trazer essa palavra. Eu sei que todos vocês aqui, de alguma forma, vocês têm testificado isso, né? Ele é um excelente marido, é um excelente pai, é um excelente amigo, é um amigo fiel. Ele é um amigo para todas as horas. Amém? E eu louvo a Deus por isso. Então, é simplesmente isso. Eu quero agradecer aqui, publicamente, né, a Deus por ele, pela família que o Senhor nos deu, pela igreja. Eu amo vocês, nossas ovelhas aqui, que Deus nos deu. Amém? E aquelas ovelhinhas emprestadas que nos acompanham também, que nos amam, que nos acompanham, que são muito queridas. Nós amamos todos vocês e amamos todos vocês, nossos conservos, nossos amigos. Muitos, ao longo do caminho, falaram, Aloysio, eu quero que você seja a minha cobertura. Mas o Aloysio disse assim, não, eu sou seu amigo, eu vou com você até o fim. Mas eu não entendi, não ouvi esse chamado de Deus para eu ser sua cobertura. Amém? Nós vamos ombrear, vamos ombro a ombro. E assim nós temos caminhado, né? Muitos o chamam de meu pastor, muitos o chamam, e nós recebemos esse amor, esse carinho, esse respeito. E, na verdade, o Aloysio, Deus o chamou para ser servo e para servir a igreja e para servir aos pastores. Esse é o seu chamado. Vocês sabem da visão que ele teve, né? Ele, uma vez, eu não sei, depois ele me conserta se eu não contar direitinho. Ele viu Jesus chorando numa visão e ele perguntava, Senhor, por que tu estás chorando? E o Senhor dizia para ele, porque não há quem cuide dos meus pastores. Não, cuidar não é cuidar de comandar, gente, é de servir. Eles estão sofrendo, eles estão sós, eles estão precisando de apoio, eles estão precisando de carinho, de cuidado. Então, ele chorando, ele disse, Senhor, eu quero fazer isso. Esse é o chamado dele. Amém? Então, eu estou do lado dele, firme aqui, submissa, debaixo dessa missão. Amém? Para a gente poder fazer isso, servir a igreja, nossos queridos, e servir vocês, nossos amigos. Amém? E eu queria animar todos, que cada um respondesse ao chamado de Deus. Qual é o chamado que Deus tem na tua vida? Amém? Eu tenho visto o Aloysio atender o chamado dele. Eu tenho buscado cumprir o meu chamado. E você tem cumprido o teu chamado? Jesus tem um chamado específico para cada um. E a confusão está grande aí pelo mundo. Mas a gente tem que ser sóbrio. A gente não tem que ficar desesperado. Deus está no controle, Ele é soberano. Não importam as circunstâncias. É isso que a gente tem que falar com o nosso povo, com as pessoas à nossa volta. Se acalme. Fique calma. Não se agite, se aquiete na presença de Deus. O Senhor tem a resposta. É como a Cláudia, nossa diaconisa, falou, que o pastor Aloysio fala assim, calma, Deus vai trazer a solução. Parece fácil, né? Mas não é fácil para nós, mas é fácil para Deus.
E Ele, na hora certa, Ele traz a resposta. Então, eu só queria fazer essa oração. Que você se colocasse diante de Deus. E que você pudesse responder essa pergunta. Senhor, né? Eu vou dizer assim, você está cumprindo o teu chamado diante de Deus? Responda para o Senhor, Senhor, eu estou cumprindo. Não estou cumprindo, está faltando eu tomar uma decisão. Tome essa decisão hoje. Hoje nós vamos comer bolo, vamos comer torta de frango deliciosa, caldinho. Pastor Murilo, tem? Ó, sabe o quê? Sopinha de abóbora. Tem sopinha também, sabe de quê? Ervilha. Ó. Um monte de coisa. Comunhão, abraço, amor. Mas o motivo principal é você responder para Deus se você tem atendido o teu chamado. O chamado da tua vida. Sabe, o teu ministério não é só na igreja, o teu ministério é um ministério de vida. É um ministério, é um chamado de vida, o Senhor tem. Você está cumprindo ou você está se distraindo com os oferecimentos desse mundo? Sabe, você vai ter uma vida melhor se você fizer esse caminho aqui que eu estou te oferecendo. Larga tudo, larga a tua igreja, entrega a tua igreja para alguém. E vai embora para os Estados Unidos, viver numa casa de 2, 3 andares, com carro, uma igreja com um salário de $100.000 por ano. Ele não aceitou. Ele não aceitou, gente. A gente morava num quarto e sala na rua Lopes Quintas. Teve uma vez que eu chamei um missionário, ele visitou nossa casa, e eu me lembro que quando a Débora teve apendicite, a Débora quase morreu, gente, de apendicite, com 11 anos. E quando aquele missionário foi visitar a nossa casa, eu me lembro que ele chamou a Luísa no canto, foi repreendeu a Luísa, porque como é que a Luísa dava para a família dele uma casa daquela? Vocês acreditam nisso? Mas eu, quando levei eles lá, eu estava levando para o meu castelo. Era a minha casa. Estava orgulhosa da minha casa, estava toda encerada. Entende? Ele não compreendia das coisas de Deus. Sabe? As coisas de Deus não são as coisas do mundo. As coisas de Deus são espirituais. Amém? Então, atenda ao chamado de Deus. Onde é que você tem que estar? O que é que você tem que fazer? Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia, Jesus.